Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. E hoje, no episódio maravilhoso que você vai ver ou ouvir no Spotify, vamos conversar com o Ronei Silva. O Ronei tem uma trajetória bastante grande entre operação, consultoria e aconselhamento executivo. Ao longo de mais de 3 décadas, Ronei Silva atuou em posições de liderança em grandes organizações, como ex-regional VP do Gartner e CEO em multinacionais como Unilever e PepsiCo. Liderou agendas de tecnologia e negócio, estruturou operações de consultoria e aconselhou executivos em diferentes momentos de transformação. Esta trajetória lhe deu uma perspectiva rara, a de quem já esteve dentro da operação, diante das pressões reais de uma cadeira executiva e também ao lado de líderes que precisam tomar decisões difíceis com informação incompleta. Você já ouviu falar nisso? Múltiplos interesses e alto impacto organizacional. E hoje a atuação do Ronei é concentrada em apoiar líderes, empresas e conselhos que precisam de clareza estratégica, repertório executivo e julgamento experiente para decidir melhor. Então, bem-vindo, Ronei. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. E olha, fiquei mais impressionado aí da forma que você fez a minha apresentação. Mas eu falo, será que sou eu mesmo, né? Não, mas é muito honrado de estar aqui com vocês e obrigado. Com certeza vai ser uma conversa bem tranquila, bem objetiva e vamos falar sobre os vários assuntos aí que estão em pauta, né, hoje. É verdade. Nesse mundo que hoje é sempre diferente de ontem, né? Quer dizer, esse é o ciclo que nós estamos vivendo. Verdade. Então, eu queria começar você comentando que na sua experiência nessas grandes empresas que você passou, você liderou agendas de tecnologia e negócio. Perfeito. Então, o que você teve como aprendizado e o que é que mudou de lá para cá? Bom, eu comecei, na verdade, em tecnologia, né? Então, muito tempo lá atrás, comecei onde nem se chamava tecnologia da informação, só que muito cedo eu fui para o mundo de gestão da tecnologia. Eu tinha aproximadamente 29 anos por aí, quando o meu chefe naquela época ele foi transferido para a mesma empresa, mas para ocupar a posição de head da Índia, Paquistão e Bangladesh. E eu então acabei assumindo a cadeira de CIO. E foi muito interessante, mas hoje, quando eu olho para trás, foi uma atitude de risco, tanto minha quanto da própria empresa. E depois acho que nós vamos voltar quando falarmos um pouco mais de liderança, porque isso eu vejo que criou um grande vale de líderes de real competência em liderança, porque muitas vezes a empresa ela promovia alguém a um cargo de gestão, a um cargo de liderança, e ela não tinha total certeza se aquela pessoa estava preparada para desempenhar aquela nova função. E eu, me dando como próprio exemplo, eu aceitei porque eu via que era um crescimento, era uma possibilidade, mas eu iria dar certo, sim ou não, né? E tudo deu certo. Graças a Deus deu certo, e ali eu comecei com 29 anos a minha função executiva em tecnologia. E me aproximando um pouco da parte de negócios, eu tive um aprendizado naquela empresa que foi ali que plantou a semente do que deve ser uma pessoa de tecnologia com visão de negócios. Eu tinha um chefe que ele é muito conhecido no mercado, ele é o Max Geringer. Ele não era o meu chefe direto, mas ele era o VP de vendas. E uma vez, logo que eu entrei nessa empresa, eu
fui levar para ele uma solução que eu sabia que era o grande calcanhar de Aquiles dele, né? E cheguei, pedi lá então um tempo na agenda dele, ele me recebeu, eu expliquei, falei, olha, você tem 200 filiais, precisa fazer isso, tal. Mostrei lá uma atualização e falei, olha, o investimento é X. Aí ele pegou, olhou e me fez a seguinte pergunta. Ele falou, Rony, com este investimento de X em cada filial, quantas unidades do nosso produto eu vou vender a mais? Não preciso falar para vocês. A cara que ficou assim. minha cara ficou, né? Aquele Oi. famoso tela azul que dava antigamente, lembra? Que dá aquela travada. Eu não tinha essa resposta. Aí eu peguei, comecei a recolher minhas coisas. Naquela época nós não tínhamos isso, nada, era papel, tudo que você mostrava. Porque eu me toquei que eu fiz uma besteira, né? Aí ele chegou e falou, Rony, espera um pouquinho, me dá um... Aí ele falou, olha, com essa daqui que é um investimento numa filial de porte pequeno, eu faço isso, abro uma rota, contrato um vendedor, compro um carro que é o nosso carro de fazer distribuição, personalizo esse carro e XYZ, tá, uma continha aqui básica, eu aumento o faturamento de tanto nessa filial. Eu falei, tá bom, Max, legal, obrigado, tal. O que aconteceu? Duas coisas aconteceram nesse momento. Eu ganhei a confiança dele, porque ele viu, depois ele me falou que eu não tentei justificar uma coisa que não dava para justificar. E a segunda, para mim, foi, eu tenho que falar a linguagem do negócio, mesmo sendo um cara de tecnologia. Que naquela época, lembra, começou a parte de outsourcing, Sim. Todo mundo falava que a métrica da área de tecnologia era quantos por cento o meu data center ficava ativo, quantos por cento a minha rede ficava ativa. E isso para o negócio? Nada. Nada, você tem que mostrar. Então, a partir daquele momento, eu comecei a girar a minha visão de tecnologia, mas tendo um cunho do negócio. Foi fácil não, porque a própria área de negócio não via as empresas de TI, as áreas de TI, como uma área que conseguia falar de negócio. Você chegava para um presidente, dava uma ideia, ele falava, mas Rony, você está querendo fazer isso daqui, você não consegue nem manter a nossa comunicação com a fábrica ativa, o que você está querendo fazer isso aqui? Então, eram aqueles percalços daquela época e que fez a gente crescer muito. Pelo menos o problema estava exposto. Quem queria surfar no problema para se desculpar, era um caminho. Quem queria surfar naquele problema para falar, tem que fazer alguma coisa diferente, tinha ali uma grande possibilidade. Então, eu acho que desde aquela época, vem se passando uma transformação. E quando eu estava no Gartner, eu trabalhei no Gartner por 2 momentos, e quando eu estava no Gartner, principalmente na minha segunda fase, ficou muito claro e nítido que a fusão de tecnologia com o negócio não tinha volta, né? Os modelos de negócio tinham que ter automaticamente a tecnologia de informação. Isso aqui no Brasil veio muito na área financeira, nos bancos, né? Então, os bancos foram os grandes protagonistas, enquanto as fábricas faziam automação de fábrica, né, com os PLCs, tudo isso, algo um pouco mais ali naquele jardim da fábrica, tinha muito que automatizar, mas a grande explosão e que sacudiu a área de negócio com TI foram os bancos. E isso hoje, né, com toda essa revolução tecnológica, não tem como você negar, não tem como você não fazer, né? Então, eu diria que a experiência ela começou lá atrás, depois eu tive sorte de trabalhar em outras grandes empresas, tentando sempre colocar a agenda da TI junto com a agenda do negócio, que não era muito fácil, eram barreiras, e depois não teve jeito, depois esse mundo foi escancarado, quando isso aqui, né, foi lançado, acho que em 1986, não sei, e aí revolucionou tudo, né? Porque o consumidor começou a comprar e trocar de fornecedor, trocar de produto com um clique, né? E isso chacoalhou as empresas e falaram, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí a tecnologia invadiu de qualquer jeito, né? Nessa sua carreira, né, você viu muitas coisas acontecerem da parte das pessoas, né? Que você está falando, né, TI negócio, mas TI gente também, né? E essa movimentação, né? Às vezes eu faço uma promoção, eu perco um bom gerente e ganho um péssimo diretor, né?
Você chegou a ver isso? Você tem alguma muitos casos. Alguma solução para isso? Eu vi muitos casos. Eu vou dar um exemplo até daquela que vai ser fácil das pessoas entenderem. Na época do outsourcing, né? Outsourcing foi uma grande mudança na parte das empresas, principalmente na área de tecnologia. Outsourcing é terceirização. Terceirização, né? perfeito. Quando uma empresa resolvia terceirizar, ela falava, bom, eu vou colocar todo o meu parque de tecnologia para fora, para uma grande empresa processar tudo isso, e automaticamente as pessoas que trabalhavam naquela função de operação, elas também faziam parte dessa terceirização, elas eram absorvidas pela consultoria, pela empresa provedora desse serviço. Mas você tinha que ter ainda alguém na empresa para ser o elo da empresa com esse provedor de serviço, o grande ponto de ligação. E aí nós vimos muitos equívocos. Quem que era alçado a ser esse gestor de serviço do lado da empresa? O gestor do contrato, mas não do contrato da parte jurídica, Da operação. Da operação, dos acordos de níveis de serviço, tudo isso. Automaticamente era o gerente do data center, que era uma pessoa que tinha um skill fantástico para sentar ali no dia a dia e tomar conta das pessoas que operavam, né? Então ele era muito bom naquela parte de operação e tal. Quando ele chegava e ele passou a ter, naquele momento que virou a chave, tudo aquilo que ele fazia não era mais relevante, e sim relacionamento, falar de pessoas, aí ia para baixo, né? Então, muitos dos insucessos de outsourcing, de terceirização, tinha sim uma culpa da falta de processos das empresas prestadoras de serviço, mas quando você olhava do lado de quem comprou o serviço, havia um equívoco porque colocou, e não era culpa da pessoa, porque ele foi colocado lá numa posição no qual ele não foi preparado. E isso depois repercute em qualquer movimento das organizações, pessoas que não estão bem preparadas e aí é um ciclo, sabe, que é muito difícil de você quebrar, porque as empresas são pressionadas para dar resultado. Ela tem uma vaga, tem uma pessoa, ela não tem uma base que vai preparando aos poucos alguém para assumir. Um ponto que eu achei muito relevante quando eu trabalhei, de novo eu tenho que falar do Gartner, foi uma empresa que na época eu gostei muito de trabalhar. Um dos meus objetivos que eu tinha que assinar no começo do ano para influenciar no meu bônus era a criação do que eles chamavam na época de bench, que eram pessoas que poderiam me substituir. Então eu tinha que mostrar que eu estava fazendo um trabalho de desenvolvimento de pessoas, né, para que se daqui a 1 ano, 2 anos a empresa ou X ou me mandasse embora ou resolvesse me promover, né, eu poderia fazer isso desde que eu tivesse alguém. Né, para colocar no lugar. E isso hoje em dia ainda é muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Então isso liga um pouco com aquela questão que eu falei, né, dos buracos, dos vales que você tem em liderança. E hoje em dia a liderança ela mudou por si só, né? O Rony líder daquela época não é mais o Rony líder deste momento aqui. As qualidades, os skills mudaram assim absurdamente. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, né? Porque nós temos, né, visto e todo dia, todo minuto está acontecendo de coordenadores serem promovidos, supervisores, gerentes, né? E todo mundo está dizendo que está faltando mais gente no mercado, né? Tem problema de mão de obra. Então, como é que você está vendo essas promoções e a liderança das empresas atualmente? Eu, há um tempo atrás, acho que há uns 4, 5 anos atrás, eu escrevi um artigo que o nome do artigo era assim: está na hora de recursos humanos assumir o seu papel, né? E assumir com firmeza, assumir com eficácia. E eu colocava também: está na hora, CEO, de você entender que recursos humanos têm um papel relevante e ele tem que poder exercer esse papel. Porque quando se fala de tecnologia, todos os problemas que a gente viveu em tecnologia, a maioria deles é porque se implantou tecnologia por implantar a tecnologia e não teve um cuidado com as pessoas. Tanto as pessoas que implantavam,
quanto as pessoas que passariam a utilizar a tecnologia. Então, pessoas sempre foi e sempre será, né? Mesmo com essa era de inteligência artificial, vamos substituir, todo mundo vai ser substituído, vai perder o emprego, tal. Mesmo com essa era, as pessoas são importantes e as pessoas têm que estar no centro de tudo. Então, recursos humanos, ele tem que ter um programa de preparação dessas pessoas, ele tem que ter um programa de como que eu contrato as pessoas, como que eu pego esses especialistas, porque um dos grandes skills de um líder é montar grandes equipes. E para montar grande equipe, você tem que contratar bem e você tem que, infelizmente, fazer a parte dolorosa, que é demitir. Né? Eu cometi vários erros no passado de demorar para desligar pessoas, porque você fala, não, ainda vou dar mais uma chance, e de repente, quando você viu o seu resultado, ele ia para baixo. Porque um dos pontos a sua performance ela é tão grande quanto o elo mais fraco da sua equipe. Não passa disso. Né? Então, essa questão de treinamento, capacitação, o próprio empregado, vamos chamar assim, né? O próprio colaborador, ele tem que entender que ele está num mundo diferente, que ele tem que buscar capacitação. Hoje existem capacitações que estão ao alcance dele, né? Tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa que é prometida e que, na verdade, né, não acontece. Não acontece. Por exemplo, um líder. Para mim, não tem como formar um líder. Né? Um líder, ele pode ter o DNA de líder, só que a liderança, a exposição dele e ele conseguindo evoluir com os erros e acertos, é que ele se transforma num líder. Não é a intensidade, é a consistência. Né? Então, não tem um curso, eu nunca vi isso, eu não acredito, e por isso que eu falo para as pessoas terem muito cuidado. Olha, se você for para um evento, todo mundo coloca, sei lá, 100 pessoas num hotel, fica 2 dias lá no final de semana, aí você pega um certificado, pronto, você é líder? Não é. Entendeu? Não é, você não apanhou, você não viveu. Então, eu gosto muito daquele americano, como é que eles chamam? Oh, meu Deus. Onde ele dá um exemplo de liderança como um exemplo de que, como é que você soube que a sua esposa se apaixonou por você? Né? Ele falou assim, por mais que você faça, você conhece, você namora, você dá bombom, você dá flores, tal... qual é a métrica que você fala assim? A minha esposa é apaixonada por mim. Me prova. Como? Por quê? Como é que você soube? Né? Foi um dia você fazendo isso. Um dia... Então ele falou... É a série, né? É a não série, é um episódio. Não é um episódio. Então, na liderança é a mesma coisa. Só que hoje as coisas estão muito, né, muito aceleradas. Então precisa ter um processo de como é que eu preparo essas pessoas. E as pessoas têm que saberem como é que eu me preparo. Né? Inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Pode ser que o seu emprego atual, sim. Mas quantos outros são gerados? E você também tem que estar antenado para isso. Né? E as empresas têm que ter mais cuidado na promoção. Tem que preparar, tem que criar os seus agentes ali que podem subir e, no momento certo, colocar. Né? Porque senão você cria sempre esses vales e tira essas pessoas que são muito boas numa posição e cria problema lá na frente, para você, empresa, e para a própria pessoa. Falar sobre médias empresas, né? Praticamente tem o dono à frente, né? O que esse dono precisa estar antenado hoje, né? Para entender a sua equipe, os seus colaboradores mais próximos, né? E em questões de tecnologia, de governança, de formação de novas lideranças, né? Como é que você vê isso na média empresa? Na média empresa, a média empresa hoje ela é a que carece de ter informações de qualidade, de ter apoio de qualidade. Uma média empresa, ela não consegue contratar uma daquelas famosas que a gente falava de Big Five, aquelas consultorias, grandes consultorias. Então, já tem um ponto nessa linha. O que eles precisam entender? Eles precisam entender que, primeiro, ele, dono,
não pode se ver como o dono da verdade. Ele teve um sucesso, ele teve todo um trabalho fantástico de criar uma empresa, evoluir essa empresa, colocar essa empresa no mercado, evoluir, crescer. Só que o mundo está mudando e automaticamente você se depara com novas situações que muitas vezes você é atropelado pelas situações e você não se prepara. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, é ter um plano que você garanta a tua sustentabilidade. Como é que eu faço isso? Porque eu cresço e, de repente, uma média empresa, eu estou falando daquelas médias que estão na faixa intermediária de ser média, não a média que está muito aqui ainda pequena, e tem muita média que já está quase lá em cima. Né? E essa empresa média, muitas vezes, ela ainda tem um cliente principal. O cliente é o cara que compra 70% do seu faturamento. Perigo isso. É um perigo isso. Né? Muitas vezes, apesar dele ser médio, ele tem um fornecedor que está lá naquela região que hoje está tendo aquele conflito de guerras. A sua governança trata disso? O que acontece, de repente, tem uma barreira? Né? Os Estados Unidos hoje colocando altas taxas. Né? Então, será que ele tem essa visão? Será que ele tem preparado? Nessas empresas, para essas empresas, o que eu recomendo? 2 caminhos. Ou ter um conselho consultivo no primeiro lugar, não um conselho de administração, assumindo que ele não tenha nenhum problema legal, né? Mas o conselho consultivo, se ele for um bom conselho consultivo, no segundo mês ele vai ver que tem algum ponto ali que ele precisa melhorar a sua parte financeira. Atenção. Ou ele, líder, participar de grupos de mentoria, de mentores externos, que tem hoje muitos grupos, até onde você não é mentorado 1 a 1, por exemplo, eu faço mentoria 1 a 1, mas não estou aqui fazendo propaganda, nada disso, mas você tem casos de líderes, número 1 de empresas, que participam de grupos, eles se reúnem todo mês, onde eles discutem as suas dores. E que normalmente essas dores acontecem no momento de isolamento, solidão. Né? Sim. Você está lá, você tem que tomar a tua decisão. Muitas vezes você não pode envolver sua diretoria. Você até tem as informações da diretoria, mas você não pode envolver. Porque aquela informação pode mexer um pouco nessa área aqui. Como é que eu faço isso? Com quem eu converso? Então, essa para mim é a principal recomendação. E buscar terceirização, mas de uma maneira estratégica. Né? Porque não é simplesmente, manda embora aqui e põe uma empresa aqui, que amanhã você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, você tem que fazer um trabalho de estratégia de terceirização e conseguir transformar e balancear quanto mais o seu custo fixo com o seu custo variável, que esse é o grande dilema dessas empresas. Então, isso é a minha recomendação para esses empreendedores. Você mencionou, né, essa questão dos conselhos consultivos, queria que você comentasse com mais detalhes. Hoje nós estamos vendo mais cursos de formação de conselheiros consultivos especialmente, e também, né, tem empresas nas quais, né, você atua também, que já tem feito esta prática. Mas, de forma geral, você vê esse movimento crescer de conselhos consultivos nas empresas? Como é que você vê essa situação no momento? Eu vejo que é uma oportunidade, eu vejo que é uma necessidade. Eu acho que de empresas médias, se não me engano, nós temos aí, não sei se são 50 mil empresas, é um número grande que já mereceriam ter um conselho e ainda não tem. Né? Eu sou da seguinte linha de pensamento, e principalmente no mundo de hoje, não é possível mais você tocar uma empresa baseado numa inteligência individual. Tem que ser uma inteligência coletiva. Tem que ser uma inteligência onde as soluções, as respostas para os problemas, elas devem vir de um coletivo. Devem vir de várias frentes, de vários pontos de vista colocado na mesa, e você ter uma mecânica para escolher a melhor solução. Tanto que, por coincidência, esse meu artigo de ontem, ele fala, o CIO de hoje não é aquele que tem as melhores respostas. Não pode ser mais. Ele tem que ser
aquele que cria mecanismos para obter as melhores respostas. Quais são esses mecanismos? Conselho, ter uma equipe de alta performance, de alto desempenho, né? Mentorias externas, grupos, né? E eu estou falando, essas mentorias externas, grupos, isso é diferente de jantar executivo. Jantar executivo é bom, é legal, é para networking, para você ali descontrair e tal. A mentoria de grupo, não. Elas são exclusivas, cadeiras exclusivas, que você se predispõe a ser vulnerável. Esse é um outro problema que existe hoje, né? Ninguém gosta de mostrar sua vulnerabilidade. Sim. E todo mundo é. Claro. Todo mundo tem. Então, ao mostrar a sua vulnerabilidade, você está expondo uma dor. Olha, eu preciso disso. E eu sou partidário, sou da linha de que esse grupo de executivos, eles sejam de setores diferentes. Pode até ter do mesmo setor. Mas eu posso ter hoje um problema de uma empresa que produz chip para ser utilizado em fábricas de produção de automóveis, e ali, naquele meu grupo, tem um CEO de um grande escritório de advocacia, e que ao eu expor a minha dor, olha, eu estou com um problema assim de governança, não consigo tal, ele chega e fala o seguinte: você já tentou isso daqui? Por que não? São pontos de vista diferentes. É lógico que a decisão final é daquele líder que também participa do conselho, né? Só que aí tem todo um acompanhamento. Esse grupo chega e fala: na nossa reunião do mês passado, tivemos as soluções, você falou que gostou dessa daqui. E aí, tá fazendo, cara pálido, ou não? Né? Por isso que eu falo que é diferente de ser um jantar de executivos, que também é bom. Então, o conselho, eu acho que ele tem que existir, ele é importante. Agora, temos que tomar cuidado, né? Por exemplo, sempre que tem os cursos, que cursos são esses? Porque o conselheiro, para mim, é mais importante. Isso daqui que eu falo, às vezes eu gero uma polêmica, mas é mais importante ele ter, né, experiência, ele ter aqui a pele dura de tanto apanhar, né? Não estou falando que novos não podem ser. Hoje eu trabalho com um grupo de 12 executivos e metade tem 32 anos de idade. A outra metade, mais de 50. Você precisa ver que beleza e quantos conselhos e recomendações os novos dão para outros ali, né? Mas, de novo, o curso de conselheiro é bom? Eu tenho esse curso de conselho, eu tenho curso de inovação para conselheiros, né? Mas só ele não basta. Da mesma forma, é a liderança, é a experiência, é aquela consistência, né? Que você tem que também ter esse cuidado para poder ter o teu molho pronto ali do teu cachorro quente, entendeu? Você tem que ter um molho aqui, um molho ali, para dar aquele sabor legal. Mas eu acho que tem que ter, porque eu não acredito que a inteligência individual vá dar conta no futuro próximo, e acho que já não dá conta hoje, né? Aquele líder que não enxergar isso, e que não quiser compartilhar informação, e que ainda quer ser o dono de tudo, né? Porque a gente fala hoje, né, de conselhos, você tem que... A equipe de alta performance, há um tempo atrás, nós tínhamos a famosa frase, né? Tem que pensar fora da caixa. Sim. Né? Tem que pensar fora da caixa. Tem uma outra expressão que agora eu não lembro, mas é muito ligada a isso. Por que não deu certo? Por que isso não deu certo? Eu tenho uma desconfiança. Porque os CEOs daquela época, eles agiam como os guardiões das respostas, e tinha que ser as respostas certas, entre parênteses, as suas. A dele. Né? A dele. Né? Só que agora isso está mudando, não tem mais espaço. Então, essa mudança é uma mudança que está acontecendo, ela vai ser dolorosa para muitos, dolorosa para muitas empresas, e menos dolorosa para aqueles que falaram: pô, é por aí mesmo. Quem já Vamos acordou, nessa. né? Quem já acordou. Né? Nas nossas médias empresas que a gente estava falando, né, a gente tem os desafios quando elas são familiares, né? E aí a diferença entre ser dono, entre ser empreendedor e ser empresário, né? Dono é aquele que acorda de manhã de um jeito e no outro dia acorda de outro e toma decisões diferentes. O empresário vê a longo prazo. Como é que você trafega nisso? Como é que você vê essas coisas da sucessão, da formação dos herdeiros, da participação ou não da família? Esse é um ponto bem interessante.
o lado bom é que a gente já tem visto profissionalização de empresas familiares. Então, a gente já consegue ver exemplos, né? A gente já consegue ver exemplos. Ainda poucos, mas isso já começa, tá aqui, tá ali, o V0 já não é zero, né? Isso já tem acontecido. O primeiro ponto que eu acho que quando alguém tentava auxiliar uma empresa familiar ou demonstrar que ela precisava de auxílio, essa pessoa não tinha o cuidado de falar para aquele dono daquela empresa, né, que ele é uma pessoa extremamente competente. Porque ele tem um histórico que não pode ser jogado para trás. Aquela empresa nasceu do zero, até do filho, de um outro antecessor, e que era uma casinha assim, um ano depois virou uma casinha assim, depois foi aqui, foi crescendo, crescendo, crescendo. Você não pode desprezar isso. Então, eu já vi muitos erros serem cometidos de quando, ao falar de que o mundo novo é assim, a pessoa não tem o cuidado e ela fala de um determinado jeito que, indiretamente, o recebedor dessa mensagem, ele enxerga de que tudo que eu fiz foi errado. Valeu nada. Não valeu nada. E aí cria um grande conflito dessa pessoa ser cada vez mais resistente a precisar a mudanças, né? E a mudança em si, ela já é complicada. Eu gosto muito daquele americano, um escritor, um futurista, ele infelizmente já faleceu, que é o Alvin Toffler, quando ele falava que a vida é a própria mudança. E ele falava o seguinte, que o analfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Esse é o grande analfabeto do século XXI. Não tem a questão de saber ler ou não, né? Isso é uma outra pegada. A dele é assim, aquela pessoa que não está disposta a desaprender aquilo que ela aprendeu. O desaprender não é jogar no lixo. O desaprender tá ali, eu sei que eu vou usar de alguma forma, mas eu tenho que reaprender um monte de coisa. Né? Então, como você explica isso para essas pessoas? Eu já tive experiências quando eu não consegui explicar. Eu tive uma vez uma conversa com o presidente de uma das afiliadas de uma grande empresa de telecomunicações aqui do Brasil. Vou usar como algumas pessoas falam, a maior empresa de telecomunicações do Brasil, né? Para ninguém saber quem é. E ele era uma afiliada, ele tinha um determinado problema e eu falava para ele, mas olha, está acontecendo isso. Ele falou, não, Rony, isso daí não me interessa. Eu quero saber como é que você melhora, como é que eu quero te contratar para, se eu quiser colocar uma coluna a mais aqui no meu relatório, na minha tela. Eu falei, tudo bem, eu posso até fazer isso. Né? Eu, no caso, equipes, fazer isso daqui. Sim. Mas não é o que o senhor precisa. Né? Mas eu não consegui demonstrar. Né? Então, há casos há casos que, graças a Deus, tem pessoas que estão procurando e falar para o seguinte, peraí, eu estou aqui, eu tenho 3 filhos, nenhum deles gosta da empresa, eles só estão tirando dividendo. Como é que eu faço para isso daqui? Né? Ou eu vendo para um terceiro, eu tenho um caso desse, viu? Ele está falando, eu estou com vontade de vender, meu plano é daqui a uns 3 anos vender. Ele falou, Rony, pelo amor de Deus, não fala. Isso né? Porque eu não tenho ninguém preparado para assumir. Só que as pessoas ficam ali, né, recebendo, né? Como eu gostaria, eu estou tentando. Alguns falam assim, não, acho que é tal. E ele falou, eu estou vendo que... E essa pessoa, ela é nova. Tem 45 anos. Uau! Poxa. 45 anos e já está com esse pensamento. Então, esse é um tema muito complicado, porque no passado falavam assim, mudou, mas no passado falavam assim, empresa familiar, o complicado é que as decisões são tomadas na piscina da casa no domingo, né? Tirando um pouco esse folclore, mas é um pouco disso, né? É um pouco disso. Então, é o sócio, é o irmão, muitas vezes você é o dono, você tem uma irmã que não está trabalhando ali, mas a irmã casou com alguém, esse cunhado está trabalhando, ela conseguiu que ele fosse parte da diretoria, e ele é uma pessoa inoperante, mas está lá, você não vai... Tem vários desafios. Tem vários desafios, e você tem que ter habilidade para mostrar
que a profissionalização ela é boa, ela é viável, ela é necessária, mas você não pode falar para quem está lá de que tudo que ele fez ou não serviu para nada ou ele está errado, né? São mudanças e você tem que pegar e falar por que você tem que mudar, por que você tem que levar. É possível, mas é uma situação que requer uma estratégia de abordagem totalmente diferente da abordagem quando você está no mundo corporativo, numa empresa já consolidada há muitos anos. Lá tem lugar à emoção, e nas empresas não familiares a emoção está fora, né? Exatamente. E mesmo assim, você sofre nas empresas que já são profissionalizadas. Eu vivi por quase 30 anos no mundo C-level, né? Participando de reuniões de diretorias e tal. Há um glamour, mas é uma terra selvagem ali também, né? Ali é uma terra selvagem. Um né? querendo o lugar do outro. Um querendo o lugar do outro. É uma pena isso, porque além de você ter a preocupação de gerar resultados para sua empresa, você tem que ter a preocupação de esse cara fez isso por quê? É como se fosse um jogo de xadrez. Será que ele vai querer dar o cheque-mate em mim daqui a 10 jogadas? Você trabalhou numa grande empresa, né, de informações, que é uma luz para o mercado, né, de tecnologia e arredores, e também, né, principalmente para quem está na área já especificamente de tecnologias. E hoje tem um mundo de informações e aparecem muitas gratuitas, né? Então, como é que você está vendo esse mercado do consumo das informações e dessas grandes empresas que estão no mercado? Perfeito. Essa pergunta é a pergunta de milhões de dólares. Né? Pode chamar os universitários, né, para responder. Na época que eu trabalhava, isso eu posso falar que é público, na época que eu trabalhava no Gartner, o Gartner, ele foi a empresa que mais me desafiou intelectualmente falando. Porque você tem aqueles analistas, e que são os analistas que são pessoas da nossa, né? Ou que não tem cabelo, ou que tem cabelo, mas se tem é branco. Por quê? Porque eles têm uma vivência, né? Não que não tenham analistas mais jovens, sim, mas são aquelas pessoas que vivem e conseguem produzir informações, né? Baseado em vários estudos. Eles já têm o dom de pegar, olhar isso daqui, transformar. Só que num determinado momento, né, o próprio Gartner falou, para mantermos a nossa relevância, nós temos que produzir a informação para o nosso cliente, primeiro, de uma forma ética, de uma forma confiável. E eles falavam, só que nós temos que agora também fazer o seguinte, fazer a seguinte pergunta. Can I Google it? Eu posso dar um Google e obter? Né? Por quê? Porque senão isso vai fomentar cada vez mais. Só que isso também foi alguns anos atrás. É impossível de você não ter mais o Can I Google it? Né? O Gartner, ele tem sim vou fazer aqui até de novo uma propaganda, mas eu tenho que falar das empresas claro, que são boas, né? Uma marca importante. Tinham e tem, antes de publicar uma informação, né, você passa para aquele analista ou o grupo de analistas responsável por aquilo, passa por uma defesa de tese. Até falar, isto é a cara Gartner, isto é a visão do Gartner. Quando o Gartner vai publicar alguma coisa de um grande prestador de serviço, se ele vê que a informação não é muito boa e aquilo pode influenciar negativamente nas ações daquela empresa, ele mostra, tá aqui, tá? Você tem um mês para me mostrar que eu errei, que eu estou errado. E se eu estiver errado, eu corrijo. Então, ele dá oportunidade para você... Não, por que o cara está falando isso? Por que eu estou falhando aqui? Por que eu estou falhando ali? Então, tem todo um processo muito profissional por trás disso. E não só o Gartner, como outras tantas outras. Hoje, nós temos a possibilidade de você acessar as informações, há uma riqueza muito grande de informações, e tem a IA. Né? Eu confesso que eu uso muito a IA. E as pessoas falam assim, IA é um erro, não faça isso. Eu já usei o chat X, o chat Y, não sei o quê, né? E me falou um absurdo. Né? E eu também defendo um ponto. O grande erro é que as pessoas estão usando a IA, né? Os consumidores mortais como nós, a maioria usa a IA como que se a IA fosse um oráculo.
E a IA não é um oráculo, né? A IA, ela pode ser para você um grande gerador de hipóteses, um grande gerador de cenários, mas você tem que saber perguntar. E isso parece clichê, mas não é, é verdade. Você tem que se estruturar, você tem que aprender a conversar com ela. Hoje, a IA que eu uso, quando eu falo alguma coisa, pergunto para ela, tal, ela fala assim, olha, Rony, você que é um mentor, você que é assim, tal, você já... no seu lugar eu teria essa visão, ou esta, ou esta. E cada vez mais ela vai aperfeiçoando porque ela vai me conhecendo. E isso não acontece do dia para a noite. Uma pessoa não pode usar IA, nunca usou, fala assim, quem é mais bonito? O Paulo ou o João? Né? Aí eu obtenho uma resposta. Qual é o contexto, né? Qual que é o contexto que está por trás disso? Então, eu tenho que ter hoje muito cuidado. Eu recebo mais telefonemas no celular hoje de golpe do que de pessoas que realmente querem falar comigo. Sim. Então, eu tive que aprender a trabalhar com isso. Eu tive que aprender a olhar, não, aqui sim, bloquear, não vou bloquear. Vou fazer o quê? Um livro que eu recomendo para muita gente, que eu li esse livro, eu tive a possibilidade de participar de uma dinâmica com o autor do livro, um americano. O nome do livro é Switch, em inglês, é como se fosse a chavinha lá de... Né? Só que ele é como fazer mudanças quando as mudanças são difíceis. Né? Agora, o grande conceito que tem ali, e que eu uso para minha equipe, já usei muito, e eu acho que isso daí é fantástico, o inglês ele fala que é um tal de TBU, que em inglês é It's True, But Useless. Quer dizer, isso é verdade, mas não serve para nada para você. Né? Então você fala, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais me relacionar, porque só tem aqui, eu não posso usar mais aqui, só vem golpe. Eu não posso trabalhar numa empresa aqui no Brasil, porque aqui é só inflação, aqui é só corrupção. Na América Latina, a mesma coisa. Tudo bem, tudo isso é verdade? É verdade. Mas não tem uso nenhum para você. Se você for esperar um mundo perfeito, né, isso não vai acontecer. E ele trata esse termo, ele dá um exemplo de um ativista que recebeu 1000 prêmios e ele foi convidado para resolver o problema de fome num país africano que eu não lembro o nome. E quando ele chegou lá, ele viu que a infraestrutura que tinha de saneamento lá era zero. E aonde ele tinha resolvido o problema da fome, era diferente daquilo. Aquilo era o primeiro. Aí ele falou, vou virar e vou falar, não vou fazer, porque aqui não tem saneamento. O que é? É verdade, mas não é. Então ele criou todo um esquema, né, para levar um pouco de saneamento com a própria infraestrutura precária que existia, mas ele começou a criar centros tal, e foi ali, e assim que ele foi. Então esse TBU está dentro de cada um. Né? Eu tenho esse mundo de informações, tem um monte de coisa errada? Tem sim, meu amigo. E você vai ter que aprender a conviver com isso. Como é que eu convivo? Pega alguém que possa te aprender, dar umas primeiras dicas, né? A coisa que é muito... Hoje, infelizmente, a gente vê pessoas caindo em golpe, que você fala assim, meu Deus, aquela menina que foi arremessada de uma ponte, não tem nada a ver com golpe, sim, né? Sem corda, sem nada, né? Sim. Eu dei uma olhada naquela ponte quando filmaram, assim, eu falei, meu Deus, como é que tem gente que vai ali? Você vê que ali não tem nenhuma infraestrutura, são pessoas que não têm profissionalismo, mas infelizmente tem gente que faz. Você vai culpar a moça, vai culpar não sei quem, tem um monte de fatores ali que, em conjunto, resultaram naquela tragédia. Então você tem que... É a regra do jogo, sabe? É o jogo que tem que ser jogado hoje. Espero que um dia, né, exista IA para IA corrigir a IA, para IA não deixar essas coisas acontecerem, como hoje estão querendo que as plataformas, né, tirem temas complexos, temas que... Sim, que induzem a violência. Que reduz a violência, reduza um monte de coisa. Eu acho que é por aí. Mas são fases, são evoluções. É um pêndulo que está vindo lá do lado esquerdo e está numa velocidade maluca indo para lá. E aqui ele arrasta um monte de coisa. Você vai ter que... Você está convivendo com isso. Você tem que aprender. Empresa, líder, funcionário, você na sua casa, seu filho, seu pai, sua mãe. Você está hoje sendo atropelado por tudo isso, né? Quem diria que... Se você imaginar em 2006, hoje nós somos em 2026, né? 20 anos atrás,
quem poderia imaginar que nós estaríamos hoje com tudo isso que está ao nosso redor? Sim, sem dúvida. Você poderia ter sinais, mas com a magnitude que nós estamos, dificilmente. Sim, né? sim. A gente chega à conclusão que os Jetsons lá, né? Lembra? Eles Eu tavam... falava, pô, aquele cara já, né? É a televisãozinho, o relógio, Evoluído, o carro que vira maleta, né? O comprimido que vira uma bela de uma feijoada. Pô, né? Verdade. Então, estamos indo aí para a reta final. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, né? Questão, você já falou da formação do gerente, mas como é ser gerente independente da área hoje em dia, né? O que esse profissional precisa estar pensando sobre? Falam-se muito de geração X, Baby Boomer, Z, Y, tal, não sei o quê. Eu acho que tudo tem um pouco de verdade, de sentido, mas não é tão assim. Né? Eu tenho colegas que falam o seguinte, olha, ainda bem que eu não sou mais gerente, porque eu não conseguiria fazer gestão dessa turma que está vindo. Não é isso, não é isso. E a gente tem que entender que daqui a pouco só a geração Y vai estar aí. Né? Eu sou da geração X que estou, né? E até já fico meio assim, porque tem gente que fala que eu uso aquilo que é meu favor, né? Tem gente que fala 1961, que foi quando eu nasci, 1961 ainda é o último ano da geração X. Tem gente que fala que eu já sou que eu era os últimos do Baby Boomer. Eu tô com esse cara que eu ainda sou da X até morrer. Claro. Né? Mas, brincadeiras à parte, hoje em dia, uma pessoa que quer se tornar um bom gerente, primeiro, ele tem que saber que quando ele vai fazer a gestão de alguém, né, ele vai ser gerente, é duro isso falar, mas o interesse anterior, que era o interesse que ele tinha dele se dar bem, dele ter, né, ter a sua meta, a sua evolução, o seu indicador para ser promovido, para ganhar mais bônus, né? Isso passa de ser a prioridade número 1. A prioridade número 1 é a equipe. Isso é muito difícil, mas tem que ser. Uma vez que ele tem essa visão, né, ele sabe que ele vai ter que montar uma grande equipe. Né? Uma grande equipe. Segundo, essa grande equipe pode ter pessoas melhores que ele. Eu até recomendo que tenha. Né? De novo, uma grande mudança. Né? São pontos de desconforto para gerentes. Eu chamo de líder também, porque um líder, um coordenador tem que ter uma postura de líder. Um gerente tem que ter uma postura de líder, assim como o diretor, assim como o CEO e tal. Então, a partir do momento que ele tem essa visão, que ele vai cuidar da sua equipe, que ele vai ouvir a sua equipe, ouvir mais do que falar, criar um ambiente sadio, né, é esse o gerente, o diretor, o líder que vai ganhar cada vez mais espaço. Né? Então, o ser gerente não é, opa, fui gerente, né, estou gerente. Não, você tem que ser. Né? Você tem que ser, você tem que olhar para isso e essas pessoas que hoje, eu trabalho muito também com, hoje nem tanto, mas muito com pessoas que são coordenadores ou pessoas que são operacionais e falam, Rony, eu não sou visto na minha empresa como um possível candidato a ocupar uma posição de gerente, vou embora. Aí quando você fala assim, ele vem querendo que eu o auxilie a trocar de emprego. Né? Aí eu falo, cara, mas por quê? Quando a gente vai, na segunda sessão de bate-papo, ele mesmo se toca e fala, o problema não é esse, né? Se eu for uma outra empresa, eu vou continuar não tendo oportunidades. Né? Então, ele tem que entender de o que eu preciso fazer, né, para poder, se eu quero ser um gerente, né, olha, vou falar uma coisa para vocês, né, que é difícil. Uma boa mentoria, não a minha, de um amigo meu, que tem uma plataforma fantástica, para você trocar de emprego e trocar de função ou de posição, pelo menos 3 meses de preparação. Olha. Né? 3 meses, onde você coloca o teu perfil,
fala quem você é, você vê teus skills, você vê o teu perfil, o teu perfil comportamental, né? Que poucas pessoas dão importância para isso. Você casa isso com o teu índice de satisfação profissional. Aí você define o que você quer fazer, como você vai fazer, quais são os riscos. Quer dizer, pelo menos 6 meses, 3 meses. Né? Antes disso, você vai fazer uma troca, mas você não vai saber exatamente se você vai estar fazendo com essa troca segura. Mas voltando, sendo mais objetivo. Olhe, tem muita informação de qualidade na internet. O que é ser um novo gerente? Não fique apenas com uma, veja a segunda, aquela que você olhar e falar o seguinte, pô, mas se eu fizer isso aqui, amanhã eu já posso ser, cai fora, entendeu? Não é por aí, não gaste dinheiro, não gaste seu tempo. E você, como você também estava colocando, tem muita coisa. Se tem muita coisa, use isso em seu benefício. Pesquise aqui, pesquise ali, pesquise aqui. Eu lembro do meu tempo que eu tinha que ir para uma biblioteca. Né? E, de novo, a pessoa tem que ser curiosa. Eu, né, tenho uma carreira, me orgulho dela, sofri muito, fiz muita besteira, fiz muita coisa boa. Agora, uma coisa que eu posso falar, eu sou muito mais curioso do que estudioso. Muito mais curioso, é o meu perfil. Então, hoje eu uso isso, uso IA, uso Google, qualquer outro buscador de informação, para o meu benefício. Só que você tem que fazer a triagem. Né? Então, mas em linhas gerais, o gerente, ele tem que saber isso. Ele não sabe de tudo. Ele não pode ser o cara que ficar com vergonha de se alguém perguntar, pô, o cara foi promovido e não sabe fazer isso aqui. Né? Não sabe mesmo. Ele nem pode saber tudo. Então, você tem que criar as condições para que você obtenha as principais respostas. Como você cria isso? Você ser vulnerável, você saber que você não sabe tudo, assumir isso, você colocar um time que saiba fazer isso, criar um cenário, um dinamismo para que as coisas sejam colocadas na mesa ali de uma forma saudável, ter até pessoas que você saiba que você sabe que são melhores do que você, né? Porque elas vão fazer com que a sua equipe evolua, que você tenha bons resultados. Esse cara já pode ser um bench, um substituto teu, para amanhã você dar outro passo. Então, é isso. Né? Isso é o que está do nosso lado. Sim. Né? Isso é o que está do nosso lado. E buscar apoio. Buscar apoio. E cuidado com o apoio, buscar as pessoas corretas. Né? Para poder fazer isso. Queria que você comentasse a transição. Você trabalhou em grandes empresas e agora você está num outro momento, aí, né, com o seu próprio negócio. Como é que foi para você essa transição e como é que você pensa a transição de carreira? Difícil pra caramba. Muito difícil. Porque quando você é dono do seu próprio negócio, eu cometi tanta cabeçada, tanta... E eu falava assim, antes, né? Eu falava, Rony, pô, você já trabalhou há 30 anos. Você fez muito plano estratégico, você fez budget, orçamento, cuidou disso, daqui, dali e tal, né? Isso você vai tirar de letra, né? Que nada. Né? Que nada. É um outro mundo. É um outro mundo. Quando você está ali sozinho, você tem que, num primeiro momento, você tem que definir o teu produto, o teu mercado, como que você faz isso. Aí veio aquele nome bonito, que ainda é a tal da persona. Né? Você tem que definir a sua persona. Aí você tem que, não, mas eu vou definir isso aqui, eu vou pegar tão pouquinho, não tem que aumentar esse leque. Não, se você aumentar o leque, você vai jogar a rede muito forte, você vai cansar de puxar e não vai vir quase todo mundo. Foca aqui. E tudo isso é muito complicado. Né? E principalmente para alguns dinossauros, que eu me incluo nesse papel. Né? A minha sorte é que eu aprendo, eu gosto de ficar fuçando tudo. Minha mulher já quase me despediu, porque... né? Usa o celular, o celular o tempo inteiro. Exato, mas tem uma coisa que eu estou vendo numa televisão, passa, eu falo, o que o cara quer dizer com isso? Eu não consigo não consultar. Sim, sim. É isso aqui. Né? Por exemplo, eu vou aqui, de novo, vulnerabilidade. Até pouco tempo atrás, eu não sabia porque a Holanda, né, ela se vestia de laranja. Né? Sendo que a bandeira dela não tem laranja. Né? A cor mais próxima é o vermelho. Aí eu falei, mas por quê? Inclusive até na Copa agora, não sei se era o agasalho. A Copa do Mundo está, né, virando tinha até um educação. agasalho dela, ou até um uniforme que estava escrito Orange. Eu falei, não, peraí, não pode ser só paixão pela cor. Né? Aí eu fui lá consultar tal. Tem a ver com
uma família real, não sei o que e tal, que o castelo era papapá tal, e o castelo era Orange. Então, o símbolo, né? Aquilo tem um símbolo lá por trás. E aquilo eu fiquei curioso, eu fui ver, né? Não estou falando para serem assim, Sim, talvez eu sim. seja um excesso do processo aí. Mas, nossa, eu viajei a sua A pergunta. transição, A transição, né? Como é que... Então, é uma transição, é uma nova adaptação. É um novo mundo. Por mais que você tenha experiência, é um novo mundo. Vender. Eu era um executivo. Agora eu sou um mentor. Eu sou um palestrante. Eu tive que me vender de novo. Mudou o lado da mesa. Mudou o lado da mesa. Né? Então, você tem que se preparar para isso. Né? Eu sou mentor e eu sou mentorado. Eu fiz várias mentorias. Eu fiz mentoria para ser um palestrante, mas palestrante mesmo. E só aí que eu descobri, com 62 anos de idade, quando eu tinha, né, que eu falava, não, no Gartner eu fiz muita palestra. Eu não fazia palestra coisa nenhuma. Eu fazia apresentação. Sim. A apresentação é totalmente de palestra. Totalmente diferente de palestra. Né? Então, eu fui buscar, eu saí desse mundo maluco corporativo, né? Eu nunca estudei tanto quanto eu me estudei como agora. Né? Eu fiz N cursos de startup. O que é startup, como é esse mundo, como é aquilo, tal, porque não era o meu mundo. Como é que eu ia? Eu falei, eu tenho que entender. Sim. Né? Não estou entendendo, não quero ter uma startup, pode até ser que eu tenha, mas eu quero entender para poder. Se um dia eu for mentor de uma startup, como eu sou hoje conselheiro de uma startup, eu tenho que saber. Então, você tem que se capacitar. Né? Eu falo assim, da minha experiência, um cara com uma experiência, com uma vivência, o couro duro de tanto apanhar, couro duro de também pular em vitórias e bater o couro na cama, né? Duro de tudo quanto é jeito, mas você tem que saber que quando você vai para uma nova transição, você não pode se posicionar como um cara adulto, como um cara sênior. Você tem que se posicionar como um cara embrionário, um bebê que acabou de nascer naquilo. Senão, a sua soberba não deixa você evoluir naquilo. Tão simples assim. Né? E aí a gente volta, né? O ser humano no centro de tudo. É verdade. Aquela sua pergunta inicial, ser humano, tecnologia. Então, nós somos seres humanos. Somos importantes e vamos continuar sendo importantes mesmo com a inteligência artificial. Né? Mas tem o nosso lado, de saber entender, de saber, né, se posicionar, de buscar informação. E você tem que falar o seguinte, não, eu estou aqui, se eu for sentar na mesa daquele nosso amigo ali, tudo que eu sei hoje não serve, vai me servir em termos de conceito. Eu vou ter que ter a humildade de, vem cá, quero ser Hello, Mickey, diretor, venha para cá. Sabe, vem cá, eu quero ser teu mentorado. Vou ficar lá, tal, para não sei o quê. Os primeiros eu vou ter que ter alguém do meu lado, né? Bacana, tudo isso, eu vou entender, vou interpretar. Pô, um dia eu estava sentado aqui, mas agora eu estou sentado lá. Entendeu? Eu tenho que ter essa humildade. Eu tenho que... Ali eu sou um bebê. E um dia eu vou chegar lá. Então é essa humildade. Nesse mundo de hoje, para finalizar, temos muitos consultores, mentores, palestrantes, conselhos consultivos. Então, como é que um empresário, um executivo pode contratar alguém que fez justamente essa transição de carreira? Olha, eu diria que tem uma coisa simples. Simples. Entre aspas. Entre aspas, mas pergunte. E o que mais? Como? É a mesma coisa quando você vai contratar uma pessoa, você vai contratar alguém para sua equipe, aí vem no currículo, você vai lá conversando e ali ele fala, não, fiz gestão de projetos globais, né? Sou gestor, eu sou uma pessoa de alta performance, eu sou isso. Tem duas perguntas que quando você desce, vai para a página 2, tá bom, mas como? Me fala um pouquinho. Qual foi o resultado que você produziu? Me mostre como. Né? Como é que você monta uma equipe de alta performance? Ali, nessa segunda pergunta, na aterrissada, você vê que a pessoa não tem conteúdo. Hoje nós temos muitos especialistas, consultores, mentores. Eu sou coach também, fiz curso profissionalizante de coaching. E é uma roubada. O que hoje o coach está banalizado, né? Mas você sabe que eu vou falar uma coisa para vocês.
Sabe que hoje, né, o mercado não sabe a diferença de coach e de mentor. Sim. São coisas Continua. totalmente diferentes. Tem muita gente que contrata um coach querendo que ele seja um mentor. E se esse cara é um coach sério, ele não vai fazer isso. Uhum. Entendeu? Daí o cara vai ficar insatisfeito. Ah, coach é picareta, tal, não sei o quê. Mas, de novo, não estou defendendo um ou outro, mas você tem coach, conselho, mentor, consultor, advisor. Você tem os bons e tem aqueles que, eu falo assim, tem um monte de cara que se intitula isso, mas a grande especialidade deles é fazer sumário. Pega isso daqui, pega isso daqui, pega isso daqui e faz um artigo. E faz um sumário. E fala sem profundidade. Entendeu? Como que você pega esses caras? Você bate um papo com ele. Primeiro, tem um histórico. Mas até o histórico você também às vezes tem que fazer um double check ali, né? Você tem que interpretar. E conversa. Ah, mas vem cá, você falou que você faz então empresas que você consegue resolver a lucratividade, você consegue detectar aquela sangria, estacar sangria, tal, não sei o quê. Me fala como é que você fez. Não precisa citar nome de empresa. Qual foi o teu ponto de atenção? Como é que você fez um plano ali? O que aquele plano fez? Como é que você mediu? Eu tive uma outra escola, desculpa, que eu fiz um business case para implementação de um RP de uma grande empresa, de uma grande mineradora. Sim. Aí fui apresentar o business case, estava ali o presidente e tal, e tinha um ROI no final. Né? O mapa do ROI e tal, não sei o quê. Ele chegou e falou assim para mim, falei, Rony, eu falei, diga. Ele falou, vou te dar uma boa e uma má notícia. Eu falei, puta, lá vem. Cansei, né? Ele falou, eu vou te contratar de novo daqui a um ano. Eu falei, pô, essa deve ser a boa notícia, né? Ele falou, essa é a boa notícia, você concorda? Eu falei, não, concordo. Ele falou, a má notícia é que eu vou cobrar que daqui a um ano, esse ROI que você está falando que eu vou ter daqui a um ano vai acontecer. Ele falou, eu estou falando de má notícia, talvez não seja, talvez você consiga fazer mesmo, mas vai ter que mostrar, esse ROI não vai ficar só no papel. Né? E graças a Deus deu certo. Né? Então, aquilo, como é que você fez? Ah, você fez isso, fez aquilo e tal, e não precisa muito. Dá uma aterrizadinha. Vai até a página 2 daquele speech que a pessoa está colocando para você. Né? E aí você consegue saber se aquela pessoa merece a sua confiança ou não. Né? Merece a sua confiança ou não. Isso Maravilha. Esse é um ponto que é a minha recomendação. Muito bom. Hora de agradecer, Rony Silva, por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui conosco e principalmente pelo montão de informações e dicas que ele prestou. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado, muito honrado de estar aqui. Honrado também de vocês dedicarem o tempo de vocês para me ouvir. Da mesma forma. E espero que eu tenha contribuído para cá, certeza. para os nossos ouvintes. E quando precisarem, né, é só chamar que a gente está aqui. O episódio 2. Então Obrigado, é isso. Rony. Obrigado. Então esse foi mais um podcast Vida de Empreendedora, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Boa semana, até mais, Deus abençoe.